é, da igreja, né, da história da igreja, esses irmãos entraram na palavra de Deus e nos revelaram muito da palavra de Deus. E tendo uma visão panorâmica de toda a Bíblia, né, a gente vê que Deus é um Deus eterno. Ele não tem início de existência e não tem fim, é eterno. E a gente sabe que Deus, né, com toda a sua sabedoria, ele teve um tempo, apesar de ele ser completo, né, ser um Deus maravilhoso, mas no tempo, um determinado tempo, ele resolveu criar as coisas. E a gente sabe pela Bíblia que teve uma primeira criação. E nessa primeira criação, a Bíblia aqui em Gênesis fala que Deus criou os céus e a terra. E aí teve um espaço, né, que a terra, porém, se tornou sem forma e vazia. Entre Gênesis 1 e 2, a gente não sabe quanto tempo está aí. Mas ele criou, né, os céus e a terra. E na primeira criação, a gente sabe que ele teve um primeiro item da criação que talvez tenha sido os anjos. Porque ele fala, quando descreve Satanás, ele fala a estrela da alva. Então, no alvorecer do universo, Deus criou Satanás, né, criou os anjos. Então, essa foi a primeira criação de Deus. E a gente sabe que essa primeira criação foi corrompida pela rebelião de Satanás. Então, Satanás, né, ele era um querubim ungido de Deus, ele era cheio de beleza e formosura. E ele, por causa dessa formosura, a gente sabe, pelo livro de Isaías, também de Ezequiel, fala que ele se rebelou. E Apocalipse, né, 12, fala que 1/3 dos anjos seguiram Satanás. E pela Bíblia também fala, né, deixa a entender, dá a inferência, que os seres que viviam aqui na Terra também o seguiram. E aí esses seres se tornaram os demônios. Então essa foi a primeira criação de Deus, que Deus julgou, e essa primeira criação de Deus foi corrompida por essa rebelião de Satanás. A gente sabe que Deus julgou a terra, e aqui fala que a terra, a melhor tradução do hebraico aqui, que a terra tornou-se sem forma e vazia. Acho que em Jó fala que Deus não criou a terra para ser um caos. Então Deus não ia criar a terra sem forma e vazia, ela se tornou sem forma e vazia, por causa da rebelião de Satanás. E aí, aqui fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E aí Deus começou a recriar. Então a mensagem de hoje fala sobre a recriação de Deus. Então teve uma primeira criação que foi corrompida pela rebelião de Satanás. E aqui Gênesis narra, né, o início dessa recriação de Deus, essa restauração de Deus. Apesar dessa criação ter sido corrompida, o Espírito de Deus pairava ali e Deus começou a recriar. Aí no primeiro dia ele falou, haja luz, e houve luz. A gente sabe que Deus é luz. E essa luz do primeiro dia, a gente sabe que não era uma luz ainda muito definida, talvez uma luz um pouco difusa, mas era uma luz suficiente para ter discernimento. Então a gente sabe que Deus é luz, então o primeiro dia representa Deus. Deus é luz. Ele falou, haja luz. A luz é apenas uma imagem, a realidade da luz é Deus. Então, houve luz, foi o primeiro dia. O segundo dia, o Deus falou assim, haja firmamento. Firmamento aí é a palavra pneuma, haja ar. Separação entre as águas de baixo e as águas de cima. Então, aqui, quando o Gênesis, versículo 2 fala que havia trevas sobre a face do abismo, então eu vou inferir aqui, tá, irmão? Não está na Bíblia, mas eu vou inferir que a terra, por causa do julgamento de Deus, pela rebelião dos demônios que habitavam aqui, Deus julgou essa terra, não havia mais a terra aqui, só existia
água, né, e águas de morte. E a atmosfera, como falar aqui, né, havia trevas sobre a face do abismo, né? Então, é, a terra, porém, tornou-se sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então, a esfera da atmosfera não é como nós conhecemos hoje. Certamente aqui existia um caos, um ambiente negro, terrível, escuro, sem vida, com gases tóxicos. Não sei, não existia uma atmosfera para ter vida. Quando no segundo dia Deus falou, haja firmamento, é o ar, né, que tipifica o espírito, o pneuma, criou uma esfera de vida. Então ele separou as águas de baixo das águas de cima. Ele purificou a atmosfera, né? O espírito, né? O ar purificou essa atmosfera, criando uma atmosfera para ter vida. A gente sabe que o mar é salgado. Quando a água evapora, a água é sem sal, são águas saudáveis que estão na nuvem. Então Deus fez isso no segundo dia. Primeiro dia é luz, segundo dia ar, pneuma, terceiro dia haja terra, né? Então o Senhor aqui no terceiro dia falou assim, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. Então no terceiro dia tipifica a ressurreição. Essa água surgiu de águas de morte, né, tipificando a ressurreição, tipificando o Filho, aquele que surgiu no terceiro dia como uma esfera de vida, né? A gente sabe que nos biomas que existem para a geração de vida, a Terra é o ambiente mais favorável que haja vida. Então, ao surgir a porção seca, Deus estava recriando a Terra, criando uma possibilidade de haver vida aqui na Terra. Tudo isso tem significado espiritual. Então, o Senhor Jesus é aquele que morreu e ressuscitou. Ele tem o poder da ressurreição para gerar vida. Então, no terceiro dia, criou-se a terra, né? Um ambiente para gerar vida. E no terceiro dia, também Deus criou a relva, as ervas e as árvores. A gente sabe que as árvores, a parte vegetal, ao fazer a fotossíntese, né, toda a terra, a vida da terra, nós temos vida aqui por causa desse ser, né, desses seres, né, das plantas, que consegue captar uma energia luminosa e transforma ela numa energia química pela fotossíntese. Então, pegar a luz mais CO2 e água transforma em glicose. É um milagre de Deus que essa glicose é o alimento por toda a vida aqui da terra. Então, primeiro Deus criou as plantas. Esse é o terceiro dia. No quarto dia, o Senhor criou os luzeiros, né? Criou o sol e criou a lua e as estrelas, né? Espiritualmente falando, nós sabemos que o nosso Senhor Jesus é o sol da justiça. Em Malaquias fala que o Senhor vai aparecer como o sol da justiça e a gente vai, aqueles que esperam o Senhor vai se alegrar como os bezerros soltos da estrebaria, né? A gente não tem muito essa visão assim, né? Na Europa, o gado fica preso o inverno todo. Quando sai o degelo, que sai e tem pasto, as pessoas abrem os currais, né? Os animais saem saltando de alegria por saírem desse aprisco, né? Então, Senhor Jesus, o Senhor é o sol da justiça, né? Ele é o que governa o dia. E a gente sabe que o Senhor Jesus vai voltar como sol da justiça para o reino milenar. A gente sabe que nós estamos na aurora, espiritualmente falando, nós estamos num período de noite. Mas a aurora está vindo. A aurora é quando o sol vai vir. O sol vai vir para reinar, para tomar posse do seu reino. O Senhor Jesus é esse sol da justiça. E a gente sabe que, espiritualmente falando, a lua é a igreja. A lua não tem luz própria. A lua governa.
espiritualmente hoje no período de trevas que nós estamos. Então, a igreja, espiritualmente falando, Deus deu autoridade para governar a noite através de refletir a luz de Cristo. E tem as estrelas também. As estrelas são heróis da fé que brilham isoladamente também para dar uma certa luz para esse mundo, né? No grupo familiar dessa semana, a gente compartilhou que se não fosse a igreja, se não fosse os santos, esse mundo estaria um caos. Então, nós que damos luz, nós somos luz e somos sal para essa terra. Se não fosse a Bíblia, se não fosse os cristãos, esse mundo estaria um caos completo. Mas por causa da igreja, que nós refletimos o Senhor, nós damos um norte, um sentido para essa terra e para a nossa família, né? Onde nós estamos ali, nós somos luz, né? E a luz que existia no primeiro dia, por causa desse caos que existia na terra, ainda era uma luz difusa. E aqui a luz do quarto dia é uma luz definida. Então, Deus precisou definir essa questão de autoridade que para a vida crescer e ser edificada e que haja realmente abundância de vida. Então, precisa ter Cristo como nosso sol, como autoridade, e a igreja como autoridade, isso mostrando espiritual. Esse Gênesis aqui, a Bíblia é um livro espiritual. É lógico que aqui faz uma descrição desse mundo cartesiano, mas eu estou falando do mundo cartesiano e também do mundo espiritual. Tá? Então, Deus definiu o sol e a lua, as estrelas. Aqui fala que definiu para estações. Aqui, ó, no versículo 14. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. A gente sabe que quando Deus estabeleceu o sol, a lua, a terra aqui, ele estabeleceu como ia reger esse universo onde nós vivemos. Então, espiritualmente falando, que existe essa autoridade, depois eu vou detalhar mais o que significa, né, essa luz do primeiro dia e essa luz do quarto dia. Aí, no quinto dia, Deus criou os peixes, ele povoou os mares e também as aves. Sabe que a vida animal mais incipiente, menos desenvolvida, são os peixes. E mesmo assim, a vida nos peixes. A gente sabe que num rio tem uma correnteza, as folhas que são mortas são levadas pelo rio, né? Mas como o peixe tem vida, ele nada contra a correnteza. Então nós, espiritualmente falando, mesmo com a vida incipiente de Deus, nós temos vida suficiente, no primeiro dia, para ter discernimento. E no quinto dia nós temos vida suficiente para nadar contra a correnteza do mundo. Para a gente escolher o caminho estreito, não ir pelo caminho largo. Então já tem um nível de vida. Então, a partir dos estágios de crescimento de vida, né, ocorre um crescimento de vida espiritual. As aves, vamos ler Isaías 40. Isaías 40, eu vou ler um versículo aqui que é interessante das aves. A gente sabe que é muito interessante que as aves voam. Então, é um nível espiritual. Isaías 40, deixa eu pegar os versículos aqui. É um nível espiritual que a gente pode subir para o Senhor. Só uma curiosidade, como nós estamos falando da terra, né? Versículo 40, 22, não tenha refletindo aqui hoje, 40, 22. Só para falar aqui, né? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra. Isaías, eu acho que foi há mais de 2.500 anos atrás, né? Antes dos homens descobrirem que a terra era redonda,
Isaías já falou da redondeza da terra, né? Bom, a que eu quero ler a partir do 29, 40, 29. Faz forte ao cansado, 40, 29. Faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. 30. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas, como águias. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então, as aves têm um nível superior aos peixes de vida. As aves, espiritualmente falando, né, elas conseguem voar para o Senhor. Então, nós, como crescemos um pouquinho mais de vida, mesmo que tenha águas de morte, situação difícil, a gente consegue voar para o Senhor, né? Esse é outro nível de vida. Isso até o 5º dia. No 6º dia, Deus criou os animais domésticos, os animais selváticos e os répteis. É um nível superior de vida. Vamos supor, você pegar uma vaca, a vaca, ela pode suprir de alimento o ser humano. Então, é um nível mais elevado do que as aves. Então, a vaca é capaz de suprir leite, alimento. Então, espiritualmente falando, um animal, nós, espiritualmente falando, como a vaca, nós conseguimos alimentar as pessoas. Então, se nós crescermos mais em vida, nós conseguimos alimentar as pessoas. Um cavalo, por exemplo, consegue carregar alguém nas costas. Então, nós, espiritualmente falando, ao nível de vida de um cavalo, nós podemos carregar as pessoas, ajudar as pessoas. Se a gente for um porco, o porco é alguém que tem que morrer para alimentar os outros. Paulo fala que em nós opera a morte, para em vós operar a vida. Então, se a gente morre, espiritualmente falando, se a gente nega a vida da alma, se a gente toma a cruz, se a gente está num ambiente da igreja e você tem um crescimento de vida igual um porco, entre aspas, você pode negar a si mesmo, tomar a cruz, e isso vai gerar vida para as pessoas. Entende? Então, um nível de vida igual um animal doméstico, você pode suprir as pessoas, ajudar as pessoas. Isso espiritualmente falando, né? Senhor Jesus. E no 6º dia, o último nível da criação de Deus foi a criação do homem. Deus falou assim, também disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio. O homem foi criado diferente de todos os seres. A Bíblia jamais relata que Deus criou os anjos, por exemplo, a sua imagem e semelhança. Mas ele relatou que o último item da recriação aqui, da restauração de Deus, o último item, Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. Então isso é tremendo. E ele deu autoridade para o homem, aqui fala, né? Tenha ele domínio sobre os peixes do mar. Quando ele fala peixes do mar, a habitação do mar é os demônios. Então ele deu autoridade para o homem, para ter autoridade sobre os demônios. Sobre as aves dos céus. A gente sabe que os ares é a habitação dos anjos caídos. Então, deu autoridade para o homem também, para os anjos caídos. Sobre os animais domésticos. Isso daqui tipifica homens malignos usados por Satanás. Então, Deus também deu autoridade para nós sobre essas pessoas malignas e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Então, foi dada autoridade também para o homem sobre Satanás. Então, Deus criou o homem, entende, como o último item da criação. Então, entenda, existia um caos no universo por causa da rebelião de Satanás, e Deus, em 6 dias, recriou. Ele restaurou essa criação que foi corrompida. E no 7º dia ele descansou. Mas eu queria, sabe, irmãos, fazer uma aplicação sobre essa visão, né, baseada no alimento diário. Por que dessa visão? A gente precisa ver que a Bíblia relata isso, né, que teve essa rebelião, a corrupção do universo e essa restauração de Deus. Se a gente pegar
a população, eu sempre cito esse exemplo, mas eu gosto de enfatizar para os irmãos entenderem. A Terra tem 7,5 bilhões. É que a gente, às vezes, se oculta, acha que eu posso ficar quietinho, né? Mas a Terra tem 7,5 bilhões, ou um pouco mais, não sei, em torno disso, de habitantes. Talvez que tenha a luz do primeiro dia, talvez seja de 10% disso. As pessoas que conheçam que Deus é luz, conheçam o evangelho da graça, que Deus um dia se tornou carne, veio, habitou entre nós e veio nos salvar. Talvez 10%. Porque quando eles fazem a estatística que existe 1 bilhão de cristãos, eles consideram que no Brasil tem 220, 230 milhões de cristãos. Então, a estatística é assim. De pessoas. Não, mas eu estou dizendo, é que Augusto, você pega aquelas estatísticas, quantos bilhões de. Tem 7,5 bilhões, tem 1 bilhão de cristãos, não sei o quê, não sei o quê. Mas que é lógico, eu não tenho a estatística, só Deus tem essa estatística, mas talvez o Evangelho da Graça, a luz do primeiro dia, essa luz ainda difusa, que tem um certo discernimento que existe Deus, e que existe um Salvador, o Evangelho da Graça, talvez seja aí 700 milhões de pessoas, não sei se tem 1 bilhão de pessoas que conhecem o Evangelho da Graça. Mas a gente sabe que Deus tem algo mais, além da salvação, é apenas o início, né? Por isso que Deus definiu a luz do quarto dia, né? Ele definiu a questão de Cristo e a igreja. O quarto dia é o evangelho do reino. As pessoas, vamos supor, o segundo dia mostra o Espírito. O segundo dia, vamos supor, você sabe que quando me pregaram o Evangelho, eu descobri que eu tinha Espírito, e que Deus era Espírito, e que eu podia contatar Deus através do Espírito. A união entre a terra e o céu, entende? É o Espírito que é esse caminho, né? Assim, ele é a realidade, né? Então, poucas pessoas têm o discernimento do segundo dia, do Espírito, entende? Então, o Evangelho do Reino, que está o quarto dia, tem que ter conhecimento da igreja, tem conhecimento que esse Deus é graça. Esse Deus não quer apenas nos salvar da morte eterna. Esse Deus deseja se dispensar como vida para dentro de nós. Por isso, toda essa criação com ênfase na vida, no crescimento de vida, nos vários níveis de vida. Deus deseja que a gente deixe de ser uma criança espiritual e com a definição de Cristo como nosso cabeça e a igreja como o corpo de Cristo, haja um crescimento de vida. Então, nós precisamos estar claro, né, que o desejo de Deus é esse crescimento de vida, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E, Senhor Jesus, e aí, eu quero só fazer um parênteses aqui que eu esqueci de falar, né? No começo, eu esqueci, depois eu volto onde eu estava. Satanás, ele se rebelou, que ele tentou ser o intermediário entre Deus e a criação, entre Deus e a criação. Como ele era criatura, ele viu que existia uma vaga de um correio ali, e ele almejou essa posição e ser semelhante ao Altíssimo, ele ser esse interlocutor. Mas Deus não tinha preparado isso para Satanás. Em 1 Timóteo 2,5, fala que há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem. Cristo Jesus, homem. Então, existe só um Deus e um só mediador. Esse um só mediador é Cristo Jesus, homem. Então, Deus estabeleceu esse mediador. E Satanás queria essa posição. Só que Satanás, ele só olhou esse plano físico, tá? Então, ele viu a criação de Deus, as várias criaturas, ele almejou ser o intermediário entre a criação e Deus.
Só que Deus tinha um plano superior, que é a nova criação. Então, Satanás, talvez por essa velha criação, ele pudesse ajudar um pouco. Mas como o plano de Deus era uma nova criação, Satanás não tinha capacidade para ser. Somente o Senhor Jesus, né? Então, a nova criação, a gente sabe que Deus preparou o homem como um vaso, com a sua imagem e semelhança, para um dia receber a vida divina. E a gente sabe, né, que a salvação é essa: a gente receber Deus, receber o Espírito de Deus e ser regenerado. Então, isso, quando você recebe o Espírito de Deus, nasce de novo, você entra no reino de Deus e você passa a ser uma nova criação. Você passa a ser uma nova criatura. E esse é o plano de Deus, né? Que essa nova criatura possa desenvolver, crescer espiritualmente. E aí entra naquilo que eu quero entrar, sabe, irmãos? Para você crescer espiritualmente, o Senhor, a gente sabe, quando a gente recebeu o Espírito Santo, foi concedido dons aos homens. O cristiano recebeu dom, a Selma dons. E a gente sabe que a tendência nossa é ocultar o nosso dom. Ficar na nossa zona de conforto e não aplicar esse dom que o Senhor nos deu. E a palavra também fala que quando a gente usa o dom, a gente recebe graça. E graça é o próprio Deus se dispensando como vida para nós. Então, se o cristiano, na vida da igreja, tá? Eu quero enfatizar novamente aquela visão do quarto dia, que é fundamental a gente ver que Deus não quer salvar cristãos isolados. Ele não quer encher o céu de um monte de estrela. Tá? Lógico que tem as estrelas isoladas, mas quem governa a noite é a lua, é a igreja. Então, o plano de Deus, a gente sabe que no futuro, né, a volta do Senhor, a igreja é a sua noiva. Então, Deus quer edificar a igreja. E ele concedeu os dons aos homens com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Então, quando ele concede dom para cada um de nós, ele deseja que a gente exercite esse dom para ele derramar graça. Derramou graça, esse dom cresce e se torna um ministério. Esse ministério é para a igreja, não é para algo individual. Entende? O meu dom, eu recebo graça, não é para mim me edificar. Esse dom com mais graça é um ministério para ter operações na igreja. Hoje o Senhor está querendo que a gente saia para cuidar, salvar as pessoas. Primeiro, essa questão que eu falei, que a gente acha o seguinte: imagine o desespero de Deus, 7 bilhões e meio de habitantes, 10% conhece o evangelho do primeiro dia, o evangelho da graça, que Deus veio nos salvar, e que se a gente voltar o coração para Deus, exercitar o Espírito, se arrepender, nós podemos ter a vida divina, a vida eterna. 10% das pessoas conhecem o verdadeiro evangelho. E aí é o seguinte: o Senhor está nos enviando. Existe um grande ID. Esse grande ID, está certo que tem alguns missionários que vão para a África, vão para outros lugares, mas o grande ID, às vezes, é para nossa casa, para nossa família, para nossos amigos. O Senhor está nos enviando foi dado poder para a igreja. Toda autoridade foi dada para o Senhor. E o Senhor deu essa autoridade para a igreja. Foi nos dado o poder de transferir as pessoas do reino de Satanás, das trevas, naquele caos que existia. As pessoas estão naquele caos. Sabe aquele ambiente que a gente viu antes da restauração de Deus? Muitas pessoas estão naquele caos e caminham para a morte eterna. Então foi dada autoridade para nós, membros da igreja, de transferir as pessoas do reino de Satanás para o reino de Deus. Essa autoridade foi dada para nós. Nós somos a árvore da vida. Entende? O Senhor é os ramos. Nós somos o corpo de Cristo. Como que Deus age hoje? Através dos membros do corpo de Cristo. Como Deus fala para as pessoas hoje? Através da igreja, através dos seus membros. Então nós temos que perceber, entende? Nós estamos às vezes sonolentos, ou estamos distraídos, dopados, e não estamos apercebidos que hoje Deus está enviando nós para exercitar esse dom. Esse dom é o dom da vida.
Nós temos o dom do interior fluir rios de água viva. Então, se você exercita o dom de falar, posso orar por você? Entende? Eu vou contar de novo aqui, que o Rivelino não estava aqui, não sei. Eu falei, eu saía na comportagem, Rivelino, quando eu iniciei a comportagem, acho que foi em 1985, 86. E era muito difícil a gente sair, sabe? Eu era muito tímido. Questão de vender, existia um bloqueio em mim. Mas eu saía com um irmão chamado Amauri. Amauri é um Ananias, né? Era 2 fracotes. Então nós saíamos para fazer comportagem. Aí o que acontecia? Para mim sair, eu não queria de jeito nenhum. A gente saía só sexta-feira, um dia por semana. E eu só saía porque o Amauri estava me esperando. Entende, irmão? O Amauri estava esperando, eu falei, eu tenho que sair. Entende? Então, eu exercitei meu dom e Deus derramou graça. Entende assim? Então, é uma questão assim. Então, essa questão de sair, pregar o evangelho, sabe, irmãos? É questão de você sair, de você... Por isso que a gente precisa da igreja, o corpo de Cristo, sair com equipes, com outros irmãos, que aí Deus vai derramar graça. Entende? E aí, hoje em dia, com o WhatsApp, é muito fácil você pegar uma mensagem e enviar para alguém. Você tem um grupo, um círculo de amizade que é só você estar ali. Então, essa é uma questão de um dom, exercitar o dom para receber graça. Sabe, irmão, você quer receber mais de Deus? Quer ser abençoado com a vida divina? Exercita o dom. Tá? E aí também, quando você gera a pessoa, aí tem a rede de cuidados. Nós estamos com as reuniões de serviço, nós estamos com equipes, comissões para organizar os vários serviços da igreja. Aí tem que ter uma esfera de acolhimento, uma esfera de vida. Então, na vida da igreja, vamos supor, se você contata uma família, tem criança, tem que ter um serviço, um cuidado de criança. A criança tem que vir aqui, ter irmãos que cuidam. Isso precisa ter um ministério, dons exercitados, Deus derrama a graça. Aí tem que ter irmãos, vamos supor que tem ministério de oração. Aí liga lá, irmãos, eu estou contatando uma família, estão precisando de oração, então a gente vai orar. Tem os grupos familiares. Então tem os vários dons, os vários ministérios, os vários serviços. Se você usa o dom, se você coloca o seu coração na vida da igreja, você vai ser abençoado. Abençoado com a vida divina, com a graça divina. Você quer ser abençoado? Sirva os irmãos. Então, hoje, né, você quer mudar de estágio, né, de vida, entende? Você muitas vezes é apenas um peixe. Você consegue sobreviver e nadar malemar contra a correnteza aí, né? Mas o Senhor quer que você suba de nível, seja uma águia, que você aprenda na dificuldade voar para o Senhor. Todo mundo está cansado, você voa para o Senhor. Você quer ser talvez um animal doméstico que consegue alimentar as pessoas, carregar as pessoas, né? E por último, o Senhor quer que a gente chegue à estatura de um varão perfeito, que a gente tenha a autoridade do Senhor, né? Que a gente viva a vida divina, encha de realidade, né? De crescimento de vida, desfruta do Espírito desse Deus maravilhoso, né? E possamos edificar a igreja e trazer o Senhor Jesus de volta, né? Amém. Os irmãos completem a